e nem como country club. O reino de Deus não é um grupo de pessoas que se reúnem por uma filosofia e lutam por esta filosofia, nem um partido. O reino de Deus é diferente, e as regras que regem este reino é diferente. Pena que muita gente não percebe, mas é diferente. Por exemplo, veja que interessante. O reino de Deus, nós todos somos sementes que germinam, e que esta semente é pequena, e no reino de Deus tem valor o pequeno. No reino de Deus tem valor o que é mais simples, e nossos gestos simples. Aliás, na vida, a vida é feita de gestos simples. Se a gente pensa fazer tantas coisas, como dizia São Paulo, dar o meu corpo em chamas para arder, morrer como mártir, doar todos os meus bens aos pobres, falar em línguas, ter dom de curas, mas se eu não tiver amor, de nada vale. De nada. É como um sino que toca, que retire, e que depois que termina, o som acaba. Não. O Espírito Santo, ele é autêntico e interpreta os nossos anseios mais profundos, não só nossos, mas da criação. É mistério muito bonito. O Espírito Santo sabe o que tem no teu coração, e o Espírito Santo sabe o que tem no meu. Mas pense do lado positivo, porque foi Ele que nos criou. Então, o Criador conhece. O Pai conhece o Filho e sabe bem o que o Filho precisa. O reino de Deus é assim. É como um fermento na massa, um fermentinho pequeno. As senhoras, os senhores já fizeram pão, fizeram clara, fizeram bolo. Algum dia este bolo já ficou embatumado? Já? As senhoras podem me dizer, já fez algum bolo? Lá em casa a gente fala embatumado. Não cresceu. Era para ficar gostoso. Não sei se era o fermento que estava estragado, não sei o que era. Aí a mulher arruma uma desculpa: eu não estou nos meus dias, mas alguma coisa faltou na receita. Claro. Já pensou numa igreja embatumada? Já pensou num casamento embatumado? Já pensou num padre embatumado? Aliás, dá para ver um padre embatumado de longe. É só olhar o rosto dele. Vai ser esse está embatumado. Aliás, dá uma olhada para quem está ao teu lado, só para descontrair. Veja se está embatumado numa missa que celebramos lá o milagre hoje, que é a ressurreição de Jesus. Tem alguém embatumado hoje? Tem. E nada de determinismo climático, de dizer hoje está frio, estou feio na tela. Não, está frio e eu estou bem. E nem de determinismo geográfico. Nós somos do sul, nós somos assim mesmo, cara fechada. Não, para com isso. Isso daí é coisa da cabeça. Bom, mas vamos pensando assim. Já pensou uma igreja assim, que não cresceu, não em número, mas é crescer de dentro para fora? É isso que Jesus está dizendo. É como uma sementinha pequenininha de mostarda, mas o que faz a diferença de ser pequena é a força que tem para germinar, para crescer. Fica com 3 metros de altura, aquela ou mais, uma semente de mostarda. Eu penso sempre que eu devo ser melhor. Eu devo estar sempre germinando, você também germinando, crescendo, fermentando a massa.
fermentando a família, as relações humanas, as relações sociais, no trabalho. Padre, mas nem sempre é assim. Eu nem sempre consegui fermentar, porque tem também onde eu trabalho umas pessoas difíceis de conviver. Tem ou não tem? Tem pessoas difíceis no seu trabalho? Mas tem gente enjoada, vocês aqui estão com medo de falar. Mas tem gente complicada. Tem, vamos ser sinceros. Mas e qual o nosso posicionamento como cristãos, já que não estamos no Rotary, nem no Country, nem numa associação? Qual é a atitude dos cristãos? Jesus diz assim: muito cuidado, e principalmente na comunidade cristã, para vocês não jogarem fora a água, a banheira e a criança. É preciso deixar a criança na cama, jogar a água fora e guardar a banheira, e não jogar tudo junto. Porque quando você vai cortar o joio no meio do trigo, é perigoso, porque senão você vai cortar o trigo junto, e nem é tua tarefa, nem é minha tarefa. Nós devemos viver com consciência. E como nos posicionarmos diante das estruturas de morte, de pessoas que não têm pensamentos como os nossos? Então eu trouxe hoje para nós meditarmos, para ter discernimento em nossas relações, na igreja, na sociedade, na vida, na amizade, nas situações, nas realidades que nos visitam sem a gente perceber, nas doenças, nas perdas, nas dependências que temos, nas limitações que temos, no ser humano que somos, no casamento que temos, na comunidade que vivemos. Eu trouxe uma oração chamada oração da serenidade. Eu trago talvez um remédio para você tomar hoje. Aliás, esse remédio tem que tomar todo dia. Todo dia você tem que tomar. Ele faz efeito só 24 horas, que é a oração da serenidade. A data dela, de onde começou, do ano 480 antes de Cristo, de um filósofo chamado Boécio. A oração começa assim, você deve conhecê-la. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária. Vamos dizer juntos? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária. Vamos parar nessa primeira letra. Ela é pequena, a oração. Uma serenidade necessária, um sereno mesmo. Não te espantar com as coisas. Uma serenidade necessária naquele momento, de não tomar atitudes drásticas, nem de palavras, nem de gestos, mas nem uma atitude passiva, mas ativa. Você sabe, é consciente do que está acontecendo, mas você olha com serenidade aquela situação. Você está bem. E não são as situações que devem dizer para você que você deve ficar mal, ou as pessoas, ou até mesmo o padre dizer que você tem que ficar mal. Não, se você está bem dentro de você, você vai viver uma serenidade diante das situações. Concedei-me a serenidade necessária. E depois diz assim: para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Vamos dizer juntos? Para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E tem coisas que você não pode modificar, tem? Por exemplo, quem assistiu a derrota do Brasil? Por favor, né, gente? Ainda bem que eu estava lá em Paris, visitando a capela da Medalha Milagrosa, onde vou sempre que posso. Bom, perder em Paris é diferente que perder no Brasil, né, gente? Vamos combinar.
mas mesmo assim, o pessoal tira sarro da gente, né? Fala, puxa vida, olha o Brasil perdendo, é replay? Não, não é replay, é outro gol, é outro gol, é outro gol. Meu Deus do céu, a vida é feita disso também, de algumas surpresas que nos preparam, e a gente olhar e dizer, não tem como mudar a situação. Eu citei um exemplo que eu sei que todos vocês vivenciaram, mas tem gente que vivencia realidades difíceis que não tem como mudar. Se eu pedir para vocês aqui, quantos de vocês tomam remédios controlados e tem que tomar todos os dias? Claro, não vou fazer isso por ética, mas tenho certeza que muitos levantariam o braço. Eu devo tomar remédio todos os dias. Você tem que aprender então a aceitar as coisas que você não pode modificar. Por exemplo, olha, eu quero dar uma notícia para vocês. Você sabia que quanto mais o tempo passa, mais você está ficando mais velho? Meu tio que diz assim, nossa Agnaldo, eu cada vez que o tempo passa, eu estou ficando mais velho e mais inteligente. Eu sei agora o que é artrite, o que é artrose, palavras difíceis que eles aprendem em medicina, eu sei. Eu tenho que aprender. Você não tem mais aquele pique de antes. E a coisa mais feia é a pessoa querer sempre ser uma coisa que ela foi no passado. Não, ela não é mais aquilo. E tem que aprender a conviver diante de situações, de doenças, de realidades. É claro, nem tudo você vai ficar passivamente, mas você tem que dizer assim, não tem como modificar. Um dependente químico, por exemplo, vai ser sempre dependente químico. A única diferença é que ele não vai usar drogas. Um alcoólatra, nunca, se um dia você ouvir, se tiver um alcoólatra aqui que diz, eu fui curado do alcoolismo e não tenho mais vontade de beber, é um safado, não foi. Porque alcoolismo é uma coisa interessante. Alcoolismo, você nunca vai perder aquela vontade de beber. E de fumar também. Fumar é tão difícil parar de fumar. Mas começa a fumar de novo para você ver. Você vai fumar mais do que fumava antes. Começa a beber de novo para você ver. Você vai beber mais do que bebia antes. A única diferença é que o alcoólatra, o fumante, vai ter que dizer, eu sou fumante, mas não fumo. Eu sou alcoólatra, mas não bebo. Você tem que aprender, nós temos que aprender isso. Aceitar as coisas que eu não posso modificar. Sabe uma coisa? Vou contar uma história para vocês, mas não me levem a mal, por favor, viu? Tinha um homem, foi uma piada, por favor, não vão ficar bravos comigo. Posso contar? Piada é piada, viu, gente? Não é verdade. É só para entender que a gente tem que aprender a lidar. Então, um homem casou com uma mulher muito feia, mas ela era tão feia, que as cores da casa eram tudo murcha. E ele escondia a mulher quando o povo ia na casa visitar. Não queria deixar ninguém, a mulher queria muito ir na igreja rezar. E daí o homem falava, não, Deus o livre, que eu vou mostrar você é muito feia. Tem que aprender a conviver com mulher feia também. O padre feio, o marido feio. Aí a mulher falou, não, eu quero ir na missa, não me proíba de ir na missa. A mulher foi para a missa. Ela entrou na fila da comunhão e foi, comungou, feliz da vida. Chegou em casa e falou, está vendo como era você que me achava que eu era feia? As pessoas olhavam para mim e me identificavam com Nossa Senhora. Cada uma que olhava para mim dizia, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Entendeu? Aprenda a conviver um pouquinho com as suas dificuldades, com as suas realidades, com aquilo que você é. Aceitar as coisas que você não pode modificar, tá?
E a oração diz assim: coragem para modificar as coisas que eu posso. Vamos dizer juntos? Coragem para modificar as coisas que eu posso. É preciso ter esta coragem para modificar as coisas que podem ser modificadas. E tem muita coisa na minha vida que pode, eu posso modificar ainda. Tem coisas que eu não posso, mas tem coisas que eu consigo. E a oração termina assim: e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Todos. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Um joio do trigo, um fermento bom do fermento ruim, e conviver com esta realidade. Eu tenho que falar, vocês me desculpem, mas uma senhora, vocês não vão saber, eu tomara que não saibam quem é a pessoa, mas assim, não é que o padre está falando, não, é ética, mas não vou citar. E numa viagem, uma mulher dizia: nunca mais vou viajar com este grupo, porque eu quero viajar com um grupo bom, fazer peregrinação com um grupo bom. E porque vocês são difíceis de viajar, mas parecia assim que quem estava me falando era uma santa, e era a mais problemática do grupo. E daí eu disse para ela, falou: minha senhora, eu falei, eu vou mexer, eu tenho um pouquinho de psicólogo nas veias, eu vou mexer com essa mulher. Falou: dona, por que a senhora não viajou com a Universal do Reino de Deus, por exemplo? Com a Mundial. Lá são todos bons. Levou o Padre Grosso. Falei: grosso é a senhora. A senhora tem que aprender que a gente tem que viajar com gente ruim também. Aliás, todos vocês já viajaram de ônibus, não é verdade? Vocês sempre sentam perto de gente magrinha, bonita e cheirosa? Tá, obrigado. E é interessante porque é bom para a nossa conversão. Quantas vezes eu fui viajar e falei assim: agora eu vou descansar nessa viagem, dentro deste ônibus, e de repente entra aquela pessoa: com licença. Não é verdade? A gente tem que aprender a ter essa serenidade diante das situações. Quem não tem, desculpa a expressão, se lasca. Talvez você tenha acontecido muito isso, que falta um pouquinho de serenidade, falta um pouquinho de você parar, respirar, olhar, distinguir, ter sabedoria. Por isso que eu gosto de Jesus, por isso que eu gosto do Evangelho. É um tratado para a gente saber viver bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.